Num grupo de estudantes, verificou-se que 280 leram apenas um dos romances, A ou B. 225 leram o romance B. 74 leram os dois romances, A e B, os dois romances, A e B. Então aqui tem que tirar essa vírgula aqui. E a vírgula vem depois. E 332 não leram o romance A. Certo? O número de estudantes desse grupo é... Bom, ele quer saber o total de estudantes deste grupo, com base nessas informações. Vamos ver como fazer isso então. Façamos o nosso conjunto correspondente ao grupo de estudantes. Vamos chamar aqui de E para o conjunto de estudantes. Não sabemos a quantidade desse grupo, mas o que sabemos é que 280 leram apenas um dos romances, A ou B. Essa é uma informação importante. Essa questão, na verdade, ela é igual à questão 4, tá? Ela é a mesma questão 4. Só que na questão 6, desculpa, na questão 4, os estudantes que leram aqueles jornais eram os estudantes que não leram os jornais, eram os estudantes que não leram os jornais, o jornal B. Aqui não, aqui ele se refere depois, a gente vai ver, que de estudantes que não leram o romance A. É como se fosse o jornal A. Mesma coisa. Então, só, vamos lá. 225 leram o romance B. Vamos fazer o conjunto B aqui, ó. Conjunto B. 225 leram este romance. Romance seria um livro, né? – 74 leram os dois romances. Então tem o romance A, o romance B. 74 é o valor correspondente à intersecção daqueles que leram ambos os romances. Então vamos escrever aqui intersecção A inter B. – 332 não leram o romance A. Vamos escrever aqui, ó, 332. Este valor 332 corresponde aos estudantes que não leram o romance A. Não leram A. Muito bem. Né? Eu pergunto para você o seguinte: quantos estudantes leram apenas o romance B? Também não temos a quantidade de estudantes que leram o romance A, né? Eu pergunto, quantos que não leram o... Desculpa, quantos que leram somente o romance B? O que significa isso? Significa determinar esta região aqui do plano, ó, do diagrama. Essa região aqui, ó. Essa região que eu estou achurando, ela corresponde aos alunos que não leram o romance A, mas que leram somente o romance B. Porque quem está aqui dentro dessa região azul é quem leu somente o romance B, concordam? Mas quantos? Como é que você faz essa conta?
Vou fazer aqui a pergunta aqui embaixo. Quantos leram somente o romance B? Se 225 leram B, 74 leram A e B, quantos leram somente B? Tem que subtrair, né? Então, vamos lá. Então fica 225 menos 74. 5 menos o 4 dá 1. 22 aqui, ó. Vamos entender aqui como 22. 22 menos o 7 dá quanto? 15. Ou seja, 151, vou botar aqui em amarelo, 151 leram somente o romance B. Certo? Sim ou não? Percebem isso? Porque quem está aqui, ó, como por exemplo esse ponto amarelo, é aquele que está dentro de B. Mas se ele está dentro só de B e não em A, é porque ele só leu o B. Agora, aquele que está aqui no meio, ele está dentro de B, mas também está dentro de A. Significa que leu os dois. Este não conta. Então eu tenho que descontar quantos. Quantos que estão na mesma condição que este ponto amarelo central? 74. Né? Então esse aqui não conta. Então eu tenho que descontar. Descontar é diminuir. Certo? Por isso que eu faço 225 menos 74. Aí você vem com a outra informação dada pelo problema. Qual é a outra informação? Aqui em cima, que é a seguinte, ó. Verificou-se que 280 leram apenas um dos romances, A ou B. Apenas um. Ou você leu exclusivamente o romance A, ou leu exclusivamente o romance B. Não tem essa de ler o um e depois o outro. Não. Ou é um, ou é outro. Então, vamos achurar aqui a parte correspondente àqueles que leram somente o romance A. Aqui, nessa porção, é daqueles que leram somente o quê? O romance A. Por quê? É só analisar com atenção ao que eu direi. Esse ponto verde corresponde àquele que leu somente o romance A. Por quê? Porque se ele tivesse aqui no centro, ele teria lido o romance A e também o romance B. Concordam? Mas não é o caso. Então, essa região em laranja, para vocês parece vermelho, né? Mas para mim é laranja. Essa região é daqueles que leram somente o romance A. Se nós somarmos as duas regiões daqueles que leram o romance somente A e daqueles que leram somente o romance B, o total é quanto? 280. E vamos escrever isso aqui embaixo então. Ó, 280 é igual a um total. Qual o total? O total de alunos que leram somente A, só A, mais aqueles que leram só quê? Só B. A questão é que nós já temos a quantidade de quem só leu B. Sabemos já. Qual é a quantidade de que só leram B? 151. Vamos escrever isso então. 280 corresponde a aqueles que leram somente A. Vou botar assim, né, por extenso. Só A, mais
Quem leu só B, 151. Pessoal, é muito simples agora. Qual é o número que, somando a 151, resultará em 280? Hã? Qual o número que, somando a 151, eu preciso saber aqui, ó. Que valor que eu vou colocar aqui, somando a 151, vai dar 280. Você pode fazer desta forma, pensando a quem vou somar, ou, por outro lado, subtraindo, realizando o seguinte cálculo: 280 menos 151. Exatamente. Pede-se uma unidade de dezena para o 8. O 8 torna-se 7. 10 menos 1, 9. 7 menos 5, 2. E 2 menos 1, 1. Então eu tenho 129 estudantes. 129 estudantes que leram somente o romance A. Então, vamos escrever isso por extenso aqui, ó. O número de estudantes que leram apenas o romance A é igual a 129. Mas isso não finaliza a nossa questão. Por quê? Nós queremos saber quantos estudantes tem nesse grupo. Acontece que esse grupo ele é dividido em quê? Ele é dividido em estudantes que leram os romances e entre estudantes que não leram os romances. Concordam com isso? Vocês concordam? Ó, aqui a turma. A turma pode ser dividida em... Olha. A turma pode ser dividida... Que isso? Ela pode ser dividida em duas categorias, né? Os estudantes que fazem as tarefas e os estudantes que não fazem as tarefas, não é? Se nós somarmos a quantidade de cada uma dessas categorias aí, daqueles que fazem as tarefas e não fazem as tarefas, totaliza o número de estudantes da sala. Concordam? A mesma coisa aqui. Bom, vamos escrever isso, ó. O número... Qual a conversa? Vamos colocar aqui este N como sendo o número... Fala, Samile. Aham. Mais o quê? 74. Ah, sim. Aí tu vai ter o A. Concordo. Se tu somar o 129 com o 74, vai ter o número de leitores de A. Concordo. Mas vamos fazer melhor. E outra coisa. O 280. 280. Como tu falou na outra aula, lembra? Somando com 74, dá o número de estudantes que leram os romances. Lembra disso? É mesmo o raciocínio que tu teve na outra aula. Mas vamos chegar lá. Mas eu quero montar aqui o seguinte, ó, que o número de estudantes desse grupo, ele corresponde àqueles que leram os romances, botar L de ler, certo? Mais aqueles que não leram os romances. Para dizer que não lê, botar um tio aqui em cima, ó, não lê. O tio, tá, que representa a negação, representa a negativa de quem lê, certo? Então, a quantidade de leitores mais não leitores corresponde ao total de pessoas nesse grupo de estudantes. Concorda com isso? Beleza. O que nós precisamos saber é o seguinte, ó. Quantos
são os leitores e quantos são os não leitores. Aí você pensa assim: ah, professor, tem 332 que não leram os romances. Não. 332 corresponde àqueles que não leram A. Que não leram A. Não significa que estes que não leram A, não leram B. Tá? Dessa quantidade pode ter pessoas ou estudantes que leram o B. Então vamos pensar o seguinte. Vamos ver aqui. 332 não leram A. Quem é que não leu? Quem é que não leu A? Quem é que não leu A? Não leu de fato. Quantos que não leram A de fato? Que a gente sabe, analisando aqui o diagrama. 151. Porque quem lê B, somente B, não lê A. Concordam? 151 de fato não leram A. Então vamos fazer a seguinte conta. Vamos dividir aqui, ó. 332 subtraindo 151 vai resultar no quê? Vai resultar em 2 menos 1, 1. 33 menos 15, 18. 181. 181 estudantes, ó, vamos escrever aqui em cima. 181 estudantes não leram B e não leram o quê? Não leram A. Então este valor corresponde, esse aqui corresponde, vou puxar mais para baixo. Corresponde a quem não leu nem B. 181 não leram A nem B. 151 leram B. Então esse 181 corresponde a isso. A quem não leu A, quem não leu B. Quem não leu A, quem não leu B, não leu os dois. Que é exatamente esse valor aqui. Não leu nada. 181. Então, 181 não leram nenhum dos dois livros ou romances. Se eu somar com a quantidade que leu, eu vou ter o número total de estudantes. Mas agora eu quero saber quantos leram os livros. Quantos leram os livros? Segundo o raciocínio da Samile, nós temos assim, ó. Vou fazer um diagrama aqui de novo. Aqui embaixo, bem pequenininho. Ilustrativo. Nós temos aquele conjunto. Ó, uma meia lua. Estes leram só A. Quantos que leram aqui? Só A. Só A. Quantos leram? 129. E tem uma outra porção aqui, ó. Essa outra porção aqui é quem só leu B. Quantos que leram só B? 151. Então nós temos essas regiões aqui. Deixa eu só fazer aqui a representação por achurado, né? Aqui e aqui. Isso tudo era aquela quantidade correspondente ao 129, 151. É essa quantidade correspondente aqui, ó, 280 aqui em cima, né? Se juntar os dois.
O que falta para completar quem leu os romances? Aqueles que leram os 2 romances, né? Quanto corresponde a isso? 74. 74. Então, se tu somar o 129, vou tirar o azul, esse aqui porque ele não é muito interessante. Se tu pegar o 129, somar com o valor da intersecção, que é 74, e somar com o 151, que é só o B, isso vai dar quanto? 129 somado ao 51, 151, 280. E agora soma com 74. Vamos fazer essa continha aqui ao lado. 0 mais 4, 4. 8 mais 7, 5. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 354. 354 leram os romances. Então aqui, vamos escrever isso então, ó. Vamos escrever que 354 leram os romances. Mais aqueles que não leram os romances totalizam o número de estudantes desse grupo. Vamos somar então. 354 mais 181. 4 mais 1, 5. 5 mais 8, 13. Sobe 1. 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. 535 alunos ou estudantes. Para aí, vamos escrever aqui, ó. Temos 535 estudantes no grupo. Se eu diminuir um pouco mais, aí não fica muito bom, né? Fica péssimo para quem está lá atrás. Mas seria esse tamanho aqui, né? De solução. Bom, eu vou aumentar, é claro. Ó, tem isso e tem isso. Ó. Depois eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso colocar na tela que aparece tudo, e alguém que, se quiser tirar uma foto e colocar, se você tem grupo de WhatsApp aí, vocês, botar no grupo para, né, ver direitinho. Oi? Valeu.